Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você está no nosso canal do YouTube, O Filho de Deus. Eu sou Márcio Cândido, escritor, autor do livro O Filho de Deus, Fazei tudo o que ele vos disser. E nesse canal nós estamos promovendo um estudo sobre os quatro evangelhos de Cristo. E hoje com a passagem O Fariseu e o Publicano. E faremos uma leitura e um aprofundamento. E faremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Deus seja conosco. Lucas capítulo 18, versículo de 9 a 14. Contou ainda esta parábola para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, de pé, orava interiormente deste modo: Ó Deus, eu te dou graças, porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de todos os meus rendimentos. O publicano, mantendo-se à distância, não ousava sequer levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, pecador. Eu vos digo que este último desceu para casa justificado, o outro não. Pois todo o que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Essa é a narrativa do Evangelho de Lucas sobre o fariseu e o publicano. Agora vamos fazer uma reflexão sobre o que a mensagem do Evangelho está nos trazendo no dia de hoje. Mas antes quero te convidar, se você ainda não está inscrito ou inscrita no nosso canal, faça sua inscrição para não perder nenhuma de nossas atualizações. Deixe aqui o seu comentário sobre o que você acha dessa passagem, desse estudo aqui do Evangelho. Compartilhe para que mais um irmão, uma irmã também possa participar desse estudo. E deixa aqui a sua curtida, que é muito importante, né, para fortalecer o engajamento do nosso canal. Então, aqui nós temos na imagem, né, um fariseu orando de pé e o publicano de joelhos, um se vangloriando e o outro reconhecendo os seus pecados, né, com arrependimento. E aqui Jesus, uma nova parábola, exclusiva do Evangelho de Lucas, ele quer deixar aqui uma lição, né, para os presunçosos, né, as autoridades religiosas que achavam que eram melhores do que que os outros eram pecadores, que eles estavam ali mais para se justificar diante de Deus o quanto eles eram benevolentes, quanto eles eram justos diante de Deus, né? Então, lembrando que as parábolas, elas são histórias, né, ilustrativas que no final elas deixam o ensinamento. E aí Jesus ele vai dar a lição dessa forma, né? Ele pega aí uma autoridade religiosa e um publicano que é um segmento desprezado ali pelos judeus, né? Por quê? Porque os publicanos eram funcionários ali da, do Império Romano, né? Responsáveis pelas cobranças de impostos e por vezes também eram corruptos, né? Então não eram reconhecidos como pessoas de Deus, pessoas religiosas. E era muito comum quando os publicanos iam nos templos, eles ficavam sempre nos fundos, né? Você dificilmente via um publicano ali na frente orando para todo mundo ver, porque eles ficavam constrangidos da forma como eles eram vistos pelas pessoas. E os fariseus, eles eram soberbos, né? Eles gostavam de se posicionar de modo que todo mundo pudesse vê-los, né? E orando em voz alta ali, né? Publicamente. E esse fariseu,
na verdade, ao invés de orar, ele estava fazendo o quê? Se glorificando, né? Eu sou justo, né? Eu pago o dízimo, eu não sou ladrão, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Enquanto o publicano, ele reconhece a sua pequenez diante de Deus, né? O quanto ele era pecador, o quanto ele precisava evoluir para que pudesse agradar a Deus. E o fariseu já estava afirmando que estava quite diante de Deus, estava tudo certo, que ele já cumpria a sua parte e que ele já agia com justiça. E aí ele começa a comparar. Ó, eu não sou como aquele ali, né? Olha lá, olha esse publicano aqui. Então Jesus, ele quer nos ensinar, né, naquele tempo, ensinar às autoridades religiosas e até hoje nos ensinar que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Todos nós somos devedores diante de Deus, meu irmão, minha irmã. Não existe um de nós que é justo o suficiente para dizer que diante de Deus ele está com a vida em dia. Sempre teremos pendências diante de Deus. Por quê? Porque somos fracos na fé. E aqui nós temos uma autoridade religiosa que se coloca como 100% diante de Deus. Então, com isso, o Nosso Senhor quer deixar um exemplo para aquele tempo, para as autoridades religiosas, mas para nós, nos dias de hoje, da forma como nós devemos nos posicionar diante de Deus ao orarmos. Se você começa a sua oração se vangloriando pelos seus feitos, de que você é melhor do que o seu irmão ou do que a sua irmã, que você não tem pecado, você já começa errando diante de Deus. Não é isso que Deus espera de cada um, de cada uma de nós. Deus espera sinceridade e humildade. Sempre há espaço para melhorar, que a gente possa ter uma vida mais agradável diante de Deus. Esse espaço jamais será preenchido por conta da nossa fraqueza, por conta das nossas limitações. Então, nós temos sempre um processo de evolução diante de Deus para que nós sejamos aceitos, né? Para que nós possamos ser dignos diante do nosso Deus. E os soberbos não terão vez com Deus, porque Deus, ele conhece o coração de cada um. Não adianta você falar que fez a sua parte. Deus sabe de todas as coisas. Deus é onipotente, onipresente e onisciente, né? Então Deus, ele sabe de todas as coisas, está em todos os lugares e tem poder sobre todas as coisas. Então, a Deus ninguém engana. Então aqui Jesus ele quer de cada uma de nós, sinceridade na oração, que de fato a gente busque sempre agradar a Deus, mas sempre saber que nós precisamos evoluir a cada dia, que nós precisamos conhecer a palavra de Deus, colocar em prática e ainda assim orar a Deus por muita força, né? Porque muitas vezes a gente pede o alimento, a gente pede um trabalho, a gente pede uma oportunidade, mas muitas vezes a gente não ora para que Deus nos defenda das tentações deste mundo, das provações deste mundo, porque nós não estamos sozinhos na nossa rotina de sobrevivência, né, de vivência aqui nesse plano material. Nós estamos o tempo todo desafiados. Então, quando orar a Deus, peça também força para enfrentar os desafios, porque eles sempre vão existir, né? Por mais que a gente pede fortaleza em Deus, a gente sabe que sempre teremos desafios e que nós precisamos da força de Deus para que possamos superar esses desafios, que Ele edifique a nossa fé para que sempre estejamos de pé, mas humildemente diante de Deus, com os joelhos no chão, porque somos que é necessário, né, que a energia de Deus ela nos revigore, que nós sejamos levantados pela força de Deus e não pela nossa arrogância. Amém? Então essa é a mensagem do nosso evangelho de hoje.
muita paz, muita luz no seu caminho. Que Deus floresça em sabedoria na sua vida, que lhe edifique, que você possa prosperar e ser grande diante de Deus, conforme lhe agrada. Amém? Forte abraço, fica com Deus.